Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje. Eu sou o que sou. Bom dia, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós hoje vamos começar um novo tema. O tema é Eu Sou. E nós vamos estudar na nossa primeira aula a origem desse termo Eu Sou, tá bom? Nossa lição de hoje é Eu sou o que sou. Vamos ao nosso versículo? O versículo de hoje diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Esse versículo nos diz o seguinte, que Deus é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Ninguém criou o nosso Deus. Ele sempre existiu. E pelo contrário, nosso Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, a terra e o mundo. Certo? Isso está no Salmo 90, versículo 2, tá bom? Criançada, vamos à nossa história? Esse personagem que está aí é o Moisés, nós vamos falar dele hoje. Mas antes da gente falar do Moisés, vamos voltar um pouquinho para a gente entender. Crianças, vocês lembram no trimestre passado que a nossa história terminou em José? Pois é, José estava lá no Egito. Ele era o governador do Egito. E depois que ele perdoou seus irmãos, que houve o reencontro, os irmãos e o pai de José vieram morar no Egito também. E muitos anos se passaram, o povo hebreu se multiplicou e eles se tornaram uma numerosa multidão, muitas pessoas. E outros reis vieram, não é mesmo? Veio outro rei que não conhecia José, depois de muitos anos. E esse rei ficou preocupado, pensou assim, poxa vida, esses hebreus são um povo muito grande, eles são numerosos, eles estão perigosos aqui no Egito. Vamos escravizar esses hebreus, porque eles são muito grandes, e vamos dar um jeito nisso. E assim eles fizeram. Assim o faraó fez. O povo hebreu se tornou escravo. Crianças, muito tempo se passou e nasceu Moisés, o personagem da nossa história de hoje, não é? Ele viveu no Egito durante um tempo, cresceu e ele sempre soube que os hebreus eram escravos e eles sofriam muito. Até que um dia ele resolveu defender um hebreu que estava sofrendo. E nessa defesa, ele acabou matando um egípcio e por isso ele precisou fugir. E aqui começa a nossa história de hoje. A nossa história de hoje, Moisés estava lá no deserto de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro. Jetro acabou se tornando seu sogro porque Moisés se casou com uma de suas filhas. E enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele olhou lá para cima do Monte Horebe, diz aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículo 1, diz que Moisés, enquanto pastoreava as ovelhas, ele olhou para o Monte Horebe e viu uma sarça. Sarça é como se fosse uma árvore. E essa sarça tinha fogo nela, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. O fogo não conseguia destruir a árvore. Moisés ficou olhando para aquela cena e pensou, vou chegar mais perto, que maravilha é essa? O que está acontecendo ali? E ele foi se aproximando, subiu no Monte Horebe e aí ele se deparou com aquela cena. Realmente a sarça tinha fogo, mas não se consumia. Quando ele chegou pertinho da sarça, Deus falou com ele. Pessoal,
Aquilo era uma manifestação de Deus. E Deus falou com Moisés. Moisés disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Crianças, quando Moisés percebeu que Deus estava falando com ele baixou a cabeça em respeito, em temor ao Senhor. E aí quando ele disse, eis-me aqui, Senhor, Deus conversou com Moisés e Deus falou com ele. Moisés, o meu povo, o povo hebreu, está lá no Egito e eles são escravos. Você se lembra disso, Moisés? E eu gostaria que você fosse até lá e libertasse o meu povo, porque eles oraram e as orações deles chegaram até mim. E eu estou vendo o sofrimento do povo hebreu, do meu povo, lá na mão dos egípcios. Senhor, mas quem sou eu para libertar o povo hebreu, Senhor? E Deus disse para Moisés, Moisés, você não vai sozinho, eu estarei com você. Você não vai falar em seu próprio nome, Moisés. E aí Moisés perguntou para o Senhor, Senhor, mas quando eu chegar lá e falar, eu vim aqui libertar vocês, quando eu falar isso para o povo hebreu, eles vão perguntar, mas você está aqui em nome de quem, Moisés? E Deus respondeu para ele, você vai dizer que você foi em nome do Eu Sou. Isso está no versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E o versículo 15 diz assim, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés então ouviu a instrução do Senhor, entendeu aquilo que Deus havia dito para ele, que Deus era o Eu Sou. Vamos falar de novo o nosso versículo? Vamos lá, todos juntos? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Crianças, vamos gravar essa lição na nossa mente? O nosso Deus é o grande Eu Sou. Sempre existiu e sempre existirá, porque Ele é eterno. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre existiu, sempre existirá. O Senhor é o Todo-Poderoso, o único, o Criador dos céus e da terra. E a Ti nós devemos todo louvor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Tchau, crianças! Olha, espero vocês na semana que vem, tá bom? Nós vamos continuar estudando sobre o título Eu Sou, o mesmo tema. Agora a gente vai ver outras vezes em que Jesus também disse Eu Sou, tá bom? Não perde, tá? Um abraço, tchau, tchau, até a semana que vem.